Quando a gente fala em kimono, a gente imagina logo aquelas roupas bem tradicionais, elegantes japonesas, né? Mas o sentido original da palavra kimono é muito mais amplo. Vem de kirumono, que significa literalmente coisas de vestir. A gente está visitando hoje uma exposição Kimonos e Kimonos, que parte desse sentido mais amplo da palavra para mostrar um panorama de tudo aquilo que os imigrantes japoneses vestiam no seu dia a dia. É uma maneira diferente da gente conhecer um pouco mais de como era a vida dessas pessoas. Essa exposição está sendo organizada pelo Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, dentro de uma nova perspectiva de trabalho que está sendo adotada pelo museu sob a nova diretoria do professor Shozo Motoyama e a professora Lili Kawamura. Hoje a gente vai conversar um pouco com a professora Lili Kawamura, que foi curadora dessa exposição, para ela contar um pouco mais sobre esse trabalho. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, e você, Rita? Você pode contar um pouco pra gente como é que surgiu a ideia de fazer uma exposição como essa? Essa exposição Kimonos com K e Kimonos com Q surgiu da ideia, primeiro, que nós, quando assumimos aqui o museu, no ano passado, nós nos propusemos a ter uma nova perspectiva de trabalho. Um trabalho junto à comunidade, não deixar, com aquela ideia de não deixar o museu como um depósito de coisas antigas guardadas e fazer uma coisa assim mais interativa com a sociedade. Então foi nesse sentido que nós lançamos alguns projetos e esse é o primeiro de exposição. E de que maneira você acha que essas peças retratam a vida dos imigrantes? Pode citar alguns exemplos? Como é que a gente pode ver nas peças como eles viviam? Tá. Essas peças nós encontramos a maioria no acervo do museu, né? E naquela perspectiva que eu te coloquei, nós queríamos tirar as peças da estante e mostrar assim, mas não mostrar à toa, simplesmente. Nós quisemos ter uma proposta e a proposta foi em que medida as peças de roupa estavam ligadas com a vida de trabalho, com a vida cultural, com a vida social e com as perspectivas até políticas do país, né? Principalmente de onde eles já tinham chegado, que é o Brasil. E nesse sentido, nós vimos que haviam peças japonesas, roupas japonesas, com as quais essas pessoas, os imigrantes japoneses vieram. Desde 1908 naquele navio, só que eles já sabiam que podiam vir também com roupa ocidental. E como eles já usavam roupa ocidental também no Japão, eles trouxeram e alguns se trocaram no navio, puseram roupa ocidental. Você vê que tem uma foto aqui que mostra bem isso no início. E daí quando eles chegavam aqui, eles prefeririam usar a roupa japonesa, que era mais confortável, estavam mais acostumados. Mas, com o tempo, eles foram desconstruindo essas roupas e reconstruindo em roupas ocidentalizadas, parecidas com as das italianas imigrantes, com as dos demais brasileiros, né? E isso mostra, assim, que há uma tentativa de adaptar ao tipo de vida nova que eles tinham aqui. Porque kimono, na verdade, a ideia que traz kimono para todos nós é uma roupa bonita, exuberante, né? Aquele kimono mesmo. Só que se nós formos na etimologia da palavra, kimono é kirumono, é coisa que se veste. Então, partindo disso, nós quisemos alterar um pouco o sentido do kimono, que tradicionalmente, usualmente, nós conhecemos. Então, o kimono passou a ser até uma camisa feita de farinha de saco de farinha de trigo para trabalho. Isso é a roupa que se veste, né? E assim por diante. Então, nós fomos tentando adequar, quer dizer, adequar as roupas que nós encontramos com o contexto histórico, com o contexto social, o contexto cultural que eles viviam.
E tanto é que logo que eles chegaram, eles foram transformando essas roupas, não é porque eles gostavam de transformar, né? É que eles não tinham condições financeiras. Então eles tinham que aproveitar o que eles tinham. Aí eles transformavam, tanto é que para trabalhar, eles desmontavam sacos de farinha, sacos de açúcar, para poder fazer as camisas, as calças dos trabalhadores homens. E muitas vezes, então, eles, depois dessa desconstrução toda, eles reconstruíam novamente para crianças as mesmas roupas, entende? Embora andassem descalços, etc. Então mostra bem a vida bem árdua do início da imigração, né? Mas isso não foi sempre, se isso continua. Porque depois, quando chegou o consulado japonês aqui, quando criaram, né, o clube japonês em São Paulo, haviam pessoas com mais posses. Então, essas pessoas usavam roupas bonitas, essas roupas kimono que nós conhecemos hoje e que eram alugadas por uma empresa japonesa que se instalou aqui especialmente para isso. Ah, elas eram trazidas do Japão, peças novas. Peças novas e muito bonitas que as empresas alugavam bem caro, né, para essas pessoas usarem nas festas, no clube japonês, no consulado e assim nas representações que haviam aqui. Então, além dessas coisas que a gente vê que eles incorporaram do vestuário brasileiro, também tem algumas coisas que se mantiveram tradicionais do Japão. Tem alguns elementos. Claro, claro. Inclusive, nós mostramos a diferenciação das atividades que ocorreram junto aos imigrantes japoneses, que estavam assim no lazer que eles tinham, né? Por danças, jogos, lutas marciais. E, lógico, no começo, as moças também trabalhavam no cafezal. E como era muito valorizado costurar, elas antes de se casarem tinham que entrar em escolas de noivas, que era de corte e costura e comida, né? Mas essas escolas de corte e costura tinham outro significado também, que era uma certa libertação da mulher na época, porque ou elas poderiam sair daquela vida de capinar, de cafezal, e irem para a cidade aprender uma profissão e poderiam se tornar as costureiras. Então nós até mostramos aqui as costureiras que estão com escolas de costura, uma proliferação de escolas de costura na década de 30, 40, 50, né, 60. E isso foi muito interessante, porque nós conseguimos encontrar até os ferros que eles trouxeram do Japão. Tem alguns objetos também, além das peças de roupa, né? Certo, são objetos ligados com costura, né? E com passar roupa, agulheiro diferente que você sentava no chão para poder costurar. Então, nós colocamos essas peças, tesouras, e das escolas também de corte e costura que existiam aqui, também colocamos os diplomas, né? E assim por diante. Interessante. E como você perguntou, o que se manteve de tradicional, eu acho que se manteve mais nas danças. Então, nós temos Bon Odori, né? Que é dança de verão. Então, as mulheres, em geral, dançam, principalmente em homenagem à terra, ao sol e à vida, né? E também o kabuki, que se manteve, e começou desde o início e se manteve, porque eles pensavam que iam voltar para o Japão. Você sabe disso, que no começo eles pensavam que iam voltar para lá. Então, com a ideia de voltar, eles mantinham as suas tradições culturais. E o kabuki era uma tradição cultural, porque era uma dança-teatro mais popular. Porque os que vieram aqui eram pessoas mais populares, não veio a nobreza, né? E enquanto que o no era usado mais pela elite. Então, existia o no aqui, mas não popularizado. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer que se mantiveram as roupas tradicionais como eram antes. Embora tenham sido feitas aqui, algumas, né?